Fala, investidores, XPCA 11 e Vigia 11, vale a pena ter na carteira? Bom, no vídeo de hoje vamos estar comentando um pouquinho sobre os dois fundos, o que eu acho, tá bom? Não é uma recomendação de investimento, então fica até o final do vídeo aí para eu estar dando aí meu parecer. Vamos estar lendo o relatório inicial e vamos estar falando um pouquinho de cada fundo aí, beleza? Bom, para quem não me conhece, me chamo Thiago, no canal Thiago Investe, e se você chegou aqui agora, se inscreve no canal aí, e também para quem já é inscrito, dá aquela curtida aí, que vai estar ajudando aí o YouTube a divulgar mais o meu trabalho aí, tá bom? E vamos estar alcançando mais gente, espero poder estar ajudando mais pessoas a, se não investe, começar a investir, e se já investe também, conseguir dar um norte aí, beleza, pessoal? Bom, então vamos para mais um vídeo. Já estou com o XPCA 11 aberto na tela, tá? Vocês podem ver aí o valor da cota 7,66, quanto que ele pagou de dividendo nos últimos 12 meses, tá? PVP dele que tá abaixo de 1, tá 0,81, tá com uma liquidez diária interessante, uma variação nos últimos 12 meses aí positiva de 5,51%, tá bom? Vamos ver aqui essa barriga aqui. Isso daqui se deu devido a uma empresa, né, ter entrado com recuperação, a empresa AgroGalaxy, tá? E vamos estar falando um pouquinho sobre o fundo. E se você aproveitou essa barriga aqui que deu no gráfico aqui, né? Provavelmente ou você está no positivo, né? Ou talvez está próximo, dependendo do valor que você tem investido. Tendo em vista que ele estava numa alta crescente aí, bem interessante. Agora ele já voltou com tudo, tá bom? Então, quem aproveitou, aproveitou. Eu, na carteira do canal aqui, né? Nós conseguimos aproveitar essa alta. Eu vou estar até falando também um pouquinho no vídeo hoje. E vou estar explicando por quê que eu investi na carteira do canal. Eu acho que eu já falei porque eu investi no XPCA 11, né? Mas vou estar falando de novo. E fica até o final do vídeo aí que você vai entender por que nós investimos no XPCA 11 na carteira do canal e não no Vigia 11, tá? Antes de tudo, eu tenho os dois fundos imobiliários na minha carteira principal, beleza? Bom, o XPCA 11 é gerenciado pela XP, né? É um fundo de Fiagro, tá com uma vacância aí até o momento em 0%, tá? Lembrando que tem empresa agro aí que está em recuperação. Número de cotista está em quase 100 mil, tá? O valor patrimonial por cota, com base no patrimônio dele, é 9,51. Então ele hoje, atualmente, está em 7,66. Então está bem descontado ainda, tá? Com base no seu patrimônio. Bom, e é isso, tá? Vamos aqui olhar aqui os dividendos antes da gente abrir o relatório do XPCA 11. Vocês vão ver aqui que no mês 8, no mês 9 de 2024, né? Foi quando a empresa AgroGalaxy informou que entrou em recuperação, entrou pela justiça, recuperação judicial. E aí, no mês 10, ele já pagou 4 centavos, no mês 11, 4 centavos, e em dezembro, 1 centavo. Nessa época que muita gente saiu do fundo, teve gente que ficou revoltada, eu também fiquei revoltado, porque o fundo, nos seus relatórios, vocês vão ver que até hoje, ele não vem falando muita coisa sobre a empresa AgroGalaxy, ele vem meio que, entre aspas, omitindo. Então isso acaba deixando aí o investidor meio que, colocar assim, vendido, né, do mercado, porque não sabe como é que tá aquele fundo ali que ele é participante e tem o dinheiro investido, enfim, é isso. E por que nós entramos na carteira do canal? Vou falar aqui agora um pouquinho da carteira do canal nossa. A gente começou a nossa playlist em dezembro, então ele estava bem descontado, tá bom? Bem descontado mesmo. Então, por conta disso, eu aproveitei para estar investindo nele, visando o longo prazo, tendo em vista que a carteira do canal é para o longo prazo. 20 anos, entre aspas, ou até mais, talvez, tá bom? Então, futuramente, talvez devemos colocar o Vigia, até porque eu acho que é o fundo de Fiagro aí que tem a maior liquidez, tá? Um excelente fundo. Mesmo com a Selic nas alturas, ele conseguiu se manter estável, crescendo, tá bom? Então é um excelente fundo imobiliário, tá bom? Voltando aqui para o XPCA. Bom, então basicamente é isso, e a partir de janeiro ali o fundo já começou a pagar ali seus 1,5% mais ou menos, que é o que ele vem pagando, 1,4%, tá bom? E quem conseguiu fazer um preço médio legal aí vai conseguir estar recebendo bastante dividendo. Se a gente esquecer aqueles 4 centavos e 1 centavo, tá, o fundo ele vem pagando em torno aí de 15 a 16% ao ano, tirando esse problema que teve ali de outubro a dezembro. E ele ainda com um problemazinho, mas vamos abrir o relatório aqui, ó.
Eu dei um Ctrl F aqui, ó. A AgroGalaxy, ó, não vem falando nada, só vem falando que o fundo, né, ele tem uma parte no AgroGalaxy, é a parte que ele tem. Enfim, não vem falando nada. Aqui ele vem falando que pagou 10 centavos por cota, dividend yield foi de 1,59, tá bom? Com base no valor da cota atual, né? Com base no preço que ele pagou por cota, se a gente somar um dividend yield anual, vai bater 20% ao ano, tá? Isso daqui é bem interessante, mas a gente deve ficar atento. Os fundos de Fiagro, eles vêm sofrendo algumas questões aí no CRA e a gente tem que ficar atento. Apesar de ser bem tentador esses 20% ao ano aqui, temos aí que saber que o Fiagro, ele vem... O fundo de Fiagro, né, ele é recente, então ele vem tendo aí umas modificações, vem tendo umas evoluções, tá bom? Bom, e aqui ele foi falando de outras empresas da Cientes, tá bom? Que teve aí... que teve uma aquisição pela SLC Agrícola por um valor de 135 milhões. Falou da Flora também, que representa 6% no fundo. Ele foi falando aqui algumas coisas, falou de algumas empresas que teve lucro, que é o lucro líquido de 3,7 bilhões, versus prejuízo de 1,9 bilhões em 2023. Então a empresa essa daqui está crescendo, a BRF, tá bom? Representa 1,5% do fundo. A Marfrig representa 0,8% do fundo, tá? A receita líquida. E ele foi falando de algumas empresas, vocês vão ver que não teve aqui nada relacionado ao AgroGalaxy, tá? Ele não deu nenhum parecer. O parecer que eu peguei foi pela própria internet, né? Enfim, e de outros fundos também de Fiagro, tá? Falando sobre, mas o XPCA11 não falou nada sobre. Aqui ele vai estar mostrando aqui os indexadores dele, tá? Ele tem CDI com a taxa média aí de 4,74 de aquisição, de manutenção 3,10, tá? E tem também um IPCA mais aí 8,5%, tá bom? E descendo mais aqui vai ter a divisão, tá? A divisão vai estar por aqui. A AgroGalaxy tá aqui, ó, tá bom? Vamos descer aqui mais para baixo. Aqui ele vem falando sobre o mês de março, da colheita, porque esse relatório aqui é de março e já estamos em maio, tá? Ele deve liberar essa semana o relatório de abril, como que o fundo se comportou no mês de abril, tá bom? E basicamente é isso. Aqui ele vem falando imóvel por imóvel, né? A AgroGalaxy está até aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Né, a companhia é uma das maiores plataformas de varejo, de insumos. Deixa eu dar um zoom aqui. Voltado para o agro brasileiro, atua na comercialização, tal. Enfim, comercialização de grãos, tá? E, bom, essa é a parte. Primeiro, fundo imobiliário. É um excelente fundo imobiliário agora falando sobre, tá? Com o PVP descontado, eu acredito que é uma boa oportunidade para quem não tem o fundo tá entrando, apesar de ser gerenciado pela XP, né, que alguns reclamam, acham que não vale a pena, outros acreditam que vale a pena. Eu acredito que o time da XP é um time bom, né? Inclusive eu tenho também o XPML11, que é de shopping, que também é da XP, gerenciado pela XP, então vai do investidor, tá? Mas ao meu ver é um bom fundo, tirando a parte aí de tal, entre aspas, omitindo no relatório a questão da agro, enfim, deixando o investidor aí um pouco na escura, mas é um excelente fundo imobiliário, tá bom? Com o PVP de 0,81. Bom, e indo para o próximo fundo agora, nós temos o Vigia 11, valor atual da cota 8,87, o dividend yield aí de 15,52% e um PVP de 0,92, tá bom? Um pouco abaixo aí do seu valor patrimonial. E uma variação nos últimos 12 meses aí de quase 40%, 39,25%. Tá? Vemos aqui um gráfico aqui crescente, é um fundo de Fiagro aí com, acredito eu, com o maior número de cotistas, 169 mil, tá quase o dobro do XPCA11, tá? Vacância zero também. E é isso, o seu valor patrimonial por cota tá batendo aí 9,62, então ele ainda está um pouquinho descontado, mais ou menos aí quase um real de desconto, mais ou menos isso, tá bom? Bom, para quem investiu nele no último ano, tá positivo, com 31% de rentabilidade real, nos últimos 2 anos 17%,
E nos últimos 5 anos ainda não tem, porque o fundo ainda não bateu 5 anos, tá? Bom, vamos descer aqui mais para baixo, ver os dividendos. Ele vem pagando na casa de 1,4% de dividendo ao mês, tá bom? É um excelente dividend yield. E vem pagando aí em torno aí de 11 a 12 centavos. Nos últimos 3 meses ele pagou aí 12 centavos. E foram excelentes dividendos, tá bom? Muito bom mesmo. Vou abrir, já está aberto aqui agora o relatório gerencial do fundo, tá? E lembrando também que é interessante porque os dois fundos são base 10, então vocês conseguem ali, né, tá fazendo, tá ali comprando ali todo mês ali, fazendo um preço médio legal, entendeu, pessoal? Bom, antes da gente continuar aqui, já se inscreveu no canal aí? Se não se inscreveu, se inscreve ainda aí e dá também aquele curtir que vai ajudar muito. Também comenta aí o que você está achando do vídeo, se está gostando. Tem o XPCA 11 na carteira? Comenta aí. Tem o Vigia 11 na carteira? Comenta aí. Acha que vale a pena ou não? Comenta aí também, que vai estar ajudando muito, até mesmo também para outras pessoas estarem vendo teu comentário. E tá também ali, você vai estar ajudando também outras pessoas, tá bom? Bom, e é basicamente isso. Bom, olhando aqui agora o relatório do Vigia, né? Subir aqui um pouquinho para cima. Ele falou que encerrou o mês de março com o patrimônio líquido alocado em CRA distribuído em 30 ativos, no total investido de 912 milhões, tá? A distribuição do mês de março foi de 11,5 centavos por cota. Já falamos aqui. O fundo adquiriu 47,7 milhões de CRA da Cunha, curva, tá? Vendeu 4 milhões de CRA. Tá, aqui a gente vai descer aqui um pouquinho mais para baixo. Isso daqui é interessante. O resultado dele total, as despesas. Então a gente vai ver aqui que o fundo, basicamente aí, o que ele recebeu, né? Ele pagou aqui, ó. Em janeiro ele teve aqui 9 bilhões, 9,500 bilhões, 9,5 bilhões. Aí e sobrou aqui mais ou menos 26, né? 26 mil, desculpa. 26 mil, 9 milhões aqui em cima, 9 milhões embaixo e 26 mil de diferença, tá? Isso em janeiro, aqui a gente vem em fevereiro. Em fevereiro ele distribuiu mais do que recebeu, né, em março também. Então isso daqui é importante a gente ficar atento, tá? O resultado aqui foi de 6 milhões e ele distribuiu 9 milhões, tá bom? Em abril, tá, é isso. No total, tá? Nessa soma aqui, nos últimos 12 meses, então o fundo ele vem aí distribuindo mais do que tá, entre aspas, entrando ali do resultado dele, né? De CRA, de negociação, enfim, toda essa questão, tá bom? Mas, de qualquer forma aí, ele vem tendo uma boa gestão, tá? Aqui a distribuição por cota e valor do mercado de cota de fechamento. Então, fechou aqui, ele distribuiu 11. Então, vocês veem que tá na casa dos R$8 aqui, ele tem distribuído acima dos 11 centavos, né? Acima dos 10 centavos. Então, tem feito uma ótima distribuição aí, tá? Descendo mais para baixo aqui, a gente vai ver a alocação dele por segmento, tá? Isso daqui vocês podem estar vendo, isso daqui é bem simples, né? Aqui, desempenho do mercado secundário, né? Que vem falando aqui de janeiro, fevereiro e março. O preço de fechamento da cota, o número de cotista. Então, vamos observar aqui, ó, 168, 593. Então, em janeiro ele tinha 168.593. Em fevereiro caiu o número de cotista, em março aumentou, né? O volume negociado também. Em janeiro ele negociou um volume, em fevereiro negociou um pouquinho menos, tá? Em março negociou um pouquinho menos também. Enfim, a gente vê que o fundo ele tem tido uma redução das cotas. Acredito eu que é por conta dessa alta que o fundo vem tendo. Então, bastante cotista tem dado uma segurada e aproveitado outras oportunidades no mercado que não está valorizando tanto assim, e vai esperar o fundo dar uma correção, né? Se é que vai ter alguma correção, mas geralmente sempre tem. Bom, pessoal, então basicamente é isso. E aqui tem um volume médio diário de negociação, tá? Bom, basicamente é isso. Em março, o valor máximo que ele bateu por cota foi 81, foi o maior valor, tá? E o mínimo foi 8,07. Lembrando que já estamos em maio, tá? Aqui tem os ativos que o fundo possui,
tá bom? Não vou bater 1 a 1, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Bom, de modo geral, pessoal, nós vemos aí 2 excelentes fundos que, dependendo do valor que você tem ali de patrimônio, que tá investindo ali todo mês ali, ao meu ver, dá para você ter os 2 fundos tranquilamente na sua carteira de investimento, tá? E ficar atento, caso tenha alguma correção, ou talvez você pegar um outro fundo. Tem outros excelentes fundos de FIAGRO que vale a pena também dar uma olhada para ver se tem um de base 10 e um de base 100, enfim. Mas são 2 excelentes fundos que vocês podem estar adquirindo aí, tá? Lembrando que não é uma recomendação de investimento, tô apenas passando meu parecer, e eu possuo os 2 fundos na minha carteira, tá bom? Os 2 fundos de FIAGRO que eu tenho na minha carteira é o Vigia 11 e o XPCA 11. E quis gravar esse vídeo aqui até porque muitos investidores têm saído do XPCA 11 por conta dessa falta de transparência, mas ao meu ver ele continua sendo um excelente fundo. E se você começou a investir agora, tá? Não perca tempo, se inscreve no canal aí para estar acompanhando os outros próximos vídeos, assiste lá a playlist lá investindo R$200 todos os meses, e também eu deixo sempre na descrição do vídeo alguns livros que eu recomendo para quem está iniciando a investir, que vale a pena ali para você ter um norte, somente ali começar ali a raciocinar, expandir na área de investimento. Bom, então sempre deixa na descrição alguns vídeos que eu recomendo, tá? Tá com preço na Amazon aí que eu vi que era o menor preço a princípio, então coloquei aí para estar ajudando quem tá começando. E é isso, pessoal. Também deixe a carteira pública do canal, tá? Na descrição aí do vídeo. Então, caso você queira ver a carteira do canal, quais são os ativos que a gente possui, o que a gente tem feito, tá aí na descrição do vídeo aí, clica aí, dá uma olhadinha lá, tá bom? Comenta lá também, que vai estar ajudando muito o nosso canal aqui, beleza, pessoal? E é isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, tá? Até o próximo vídeo e tamo junto, pessoal. Fui, valeu!